Boa tarde, gente. Vamos lá. Aula 32. Vamos falar hoje aí das ocupações dos povos bárbaros, dos povos germânicos, né, dos ex-escravos romanos com o fim do Império Romano do Ocidente. Tá? Então, é uma aula simples, mas é muito importante para a gente entender todo o restante. Tá? Nessa aula eu postei um texto, que na realidade não tem um texto, são 3 mapas. É super importante que vocês olhem esses mapas para entender, tá? O que eu vou estar explicando aqui, como é que esses povos invasores, essas invasões germânicas bárbaras, como é que eles vão se acomodar e redesenhar a divisão europeia, tá? Como é que a Europa vai surgir após o fim do Império Romano Ocidental, tá certo? Então vamos lá. A gente já falou várias vezes, mas vamos lá de novo. O Império Romano ele se divide em Império Romano do Oriente e do Ocidente. No ano 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente acaba definitivamente. Ele já vinha diminuindo, sendo invadido. A gente já falou disso já. Problemas internos vão colaborando para a sua destruição. Esse império vai destruindo, vai acabando. Em 476 depois de Cristo é o último suspiro, tá? E aí o Império Romano Ocidental deixa de existir. A elite sobrevivente romana vai para o Império Romano do Oriente, vai virar Império Bizantino. E aí é a questão, o que vai ser feito com todo esse território? Tá? Estou colocando o mapa aqui. Todo esse território que antes era o Império Romano. Agora não é mais. Esse império, todo esse território que antes era dominado por romanos, a terra era de romanos, as fazendas produziam para romanos. Todos os povos que trabalhavam aqui eram escravos dos romanos. Seguiam as leis romanas, a política romana. Tudo era romano. De repente não tem mais o romano. Os romanos saem, o Império Romano deixa de existir, deixa de ter controle sobre essa região. Como isso vai funcionar? Essa é a Idade Média. Tá? E aí o que vai acontecer? Então nesse primeiro mapa aqui você tem o Império Romano, tá? O seu limite máximo, né? O máximo que ele alcançou de tamanho. E agora aqui nesse segundo você vai ter como as coisas vão se acomodando, como esses povos que invadiram, ou os povos que já estavam dentro do Império Romano, os escravos romanos, como eles foram se reagrupando, conforme a sua cultura, a sua língua, se reagrupando para ocupar porções de terra. Tá? Então como os romanos não têm mais dono na terra, cada povo desses, cada povo germânico, cada povo bárbaro desses, vai tomar posse de um pedaço de terra, as pessoas vão se reagrupar e vão dar continuidade a uma nova civilização, um novo tipo de sociedade, agora sem a interferência dos romanos, sem o comando dos romanos, tá certo? Então se você olhar aí nesse segundo mapa, você vai ver como vários povos ocuparam cada uma dessas regiões. Então aí você tem anglos, saxões, francos, suevos, burgúndios, godos, ostrogodos, vândalos, tem vários nomes, não precisa decorar esses nomes, só para você ver como são vários povos, tratavam todos como germânicos, todos como bárbaros, mas na realidade são vários povos, tá certo? Aqui estão os principais só. Cada um vai ocupar o seu espaço e criar o que vai vir a ser, e aí você vai ver isso no mapa 3, os reinos, né? Os reinos germânicos. Então, quando cada povo se assenta em uma região, toma posse de uma região, eles vão criar um novo tipo de sociedade, não mais um império, mas sim cada um desses povos vai formar o seu reino, para criar a sua própria sociedade. Nada a ver com nenhuma relação com o que havia antes, quando o domínio era romano, tá certo? É algo muito simples, eu só passei essas imagens, fiz essa aula para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Tá? Então, antes tudo isso aqui era romano. Agora, com a saída dos romanos,
os povos que eram escravos dos romanos, os povos que eram soldados romanos, os povos que eram inimigos romanos, vão ocupar essa região, de acordo com a origem. Então, os vândalos vão se unir em regiões, os godos vão se unir em outras, os francos em outra. Cada povo vai ocupar uma região da Europa, uma região que antes pertencia aos romanos, e vai criar o seu reino, a sua sociedade, a sua civilização. Tá ok? Nossa, tá ok, é horrível isso. Apaga isso, tá? E aí, como isso vai funcionar? Com a ausência, quem cuidava, quem administrava todo esse território, novamente eu vou falar, eram os romanos. Os romanos que tinham o controle de onde estava cada um, eles dividiam os povos quando eles invadiam e tudo mais. Com a saída deles, você não tem esse território, tá lá, tem pessoas de todas as origens ocupando o mesmo espaço. Como é que esses grupos vão novamente se juntar? Como é que vai agrupar as pessoas de acordo com sua origem, com a sua língua? Se você não sabe onde essas pessoas estão, então é um processo de migração. As pessoas vão migrando de um canto para outro da Europa até encontrar os seus pares, até encontrar os seus iguais, pessoas que tenham a mesma raiz, a mesma língua, a mesma cultura. Tá? Então os francos, você vai ter francos em várias regiões da Europa, muitos escravizados por romanos. Quando os romanos vão embora, esses francos vão ter que se reagrupar em algum lugar. Só que não tem um meio de comunicação para fazer isso. Ninguém sabe exatamente onde é, não tem televisão, rádio, nada disso. É meio que por instinto, as pessoas têm que achar os seus semelhantes, as pessoas da sua nacionalidade, vamos colocar assim. E aí quem vai ter um papel muito importante nisso é a igreja. Lembremos, igreja ainda não é nem católica nem evangélica, igreja cristã, tá? É a cristandade. A cristandade é talvez a única instituição, quando os romanos saem, que fica. E é a única que está em todos os lugares. Você vai ter pequenas igrejas, capelas, padres, freis, em todas as regiões da Europa. Então, a única instituição que ainda consegue manter uma comunicação, uma certa administração geral de todo esse território, é a igreja. E é ela que vai contribuir muito para que esses grupos, esses povos se reagrupem, cada um em uma região. Tá? Por um lado, vai facilitar essas migrações, que esses povos se reagrupem, e por outro, vai fortalecer a igreja. Porque, acho que eu já falei isso em umas aulas anteriores, então eu vou repetir agora. Quando os romanos saem, quando os romanos vão para Bizâncio, para o Império Bizantino, e os povos bárbaros ocupam toda essa região, todos eles têm em mente de ocupar, tocar uma vida livre, tudo, sem escravidão, mas uma das coisas principais para todos eles é que nada seja romano. É óbvio que eles não vão ter como evitar tudo, porque eles viveram séculos e séculos sobre a lógica romana, a língua romana, a cultura romana. Então muitas das coisas romanas penetraram na própria cultura desses povos. Mas tudo que eles puderem evitar, eles vão fazer o possível para evitar. Tudo que é romano é dispensável, eles não querem. Seja cultura, política, regras, leis, tudo. E a igreja ficou, e a igreja é romana. Embora, se você for procurar nas origens, não tem nada a ver. A igreja surge lá no Oriente Médio, onde hoje é Israel, na Palestina, confusão de Israel, Palestina. Jesus era judeu, foi criado numa região de judeus, foi julgado por judeus, foi crucificado em Jerusalém, ressuscita em Jerusalém, uma região de judeus. Quem mata Jesus, quem prende, quem se crucifica são os romanos. A origem não é romana de Jesus. Jesus não é filho, né? Não tem nada a ver com o romano. Ele era de um povo dominado por romanos. Isso não faz dele romano. Mas quem vai legalizar, oficializar o cristianismo como religião são os romanos. Então são os romanos que vão pegar
aquela galera que era perseguida, os ensinamentos, e transformar isso numa religião, transformar isso numa igreja. Então a igreja cristã, ela é romana. Principalmente naquela época, os povos bárbaros, a maioria deles pagãos ou politeístas, com vários deuses, politeístas e pagãos nesse momento, podemos tratar do mesmo nome, não querem nada que seja romano, e a igreja é romana. A igreja não só sobrevive, como ela se fortalece, o que é surpreendente para aquele momento. E como ela se fortalece? E aí a gente vai falar disso com mais calma depois, mas um dos grandes fatores é esse papel que a igreja teve no agrupamento, na divisão, na nova política, na nova divisão territorial da Europa. Como a igreja estava presente em todos os lugares, não como hoje, né, mas ela estava presente em todas as regiões, ela servia como meio de comunicação, de localização, que conseguiu adequar cada grupo ao seu lugar. Então, a importância da igreja nesse momento causou não só a sobrevivência dela, que ela não fosse expulsa como todas as outras instituições romanas foram, ou destruída, mas um fortalecimento. Tá? Os povos, as lideranças pagãs, as lideranças politeístas, muitos acabam se convertendo, outros tantos acabam criando uma dívida de gratidão com a igreja, pelo papel que ela desenvolveu nesse movimento de reagrupar os povos de acordo com a sua origem. Tá? Então, esse desenho do mapa, do terceiro mapa, óbvio que isso levou muitos anos para se chegar a esse desenho, até que os povos se reagrupassem novamente, ocupassem regiões próximas, estabelecessem limites, fronteiras, houve conflitos, houve tudo isso, mas o papel da igreja nesse momento é importantíssimo. E aí é um dos motivos para que ela permanecesse, não só permanecesse, não fosse expulsa como tudo que era romano, mas também que ela se fortalecesse e ganhasse espaço. Tá certo? É uma aula simples, não tem nenhum texto longo, nada disso, são só mapas para a gente olhar, mas é importante que vocês entendam que aquele mapa onde tudo era Roma, tudo era Império Romano, de repente se rearranjou com a saída dos romanos, os povos se rearranjaram e virou esse terceiro mapa. Esse é o mapa da Idade Média, que vai dar início ao período da Idade Média. Tá certo? Até semana que vem, essa é a última aula da semana. Não esqueçam, na semana da avaliação até sexta-feira. Na segunda, a primeira aula, né, a aula 33, se eu não me engano, 33, eu vou fazer a correção da avaliação, aqui oral com vocês, questão por questão, tá certo? Vocês vão receber a resposta da sua nota, o que você acertou, o que você errou, mas você vai ter também uma aula para ver o que você errou, por que errou, o que acertou, por que acertou, tá certo? Se você não tiver isso, a avaliação não serve para nada. Se eu só te falar só que você errou, não resolve nada. Eu preciso te mostrar o que você errou, por quê e o que é correto. Beleza? Até semana que vem, gente. Bom fim de semana. Fui!